Desde quando eu comecei a estudar psicologia de forma mais sistemática, mais acadêmica mesmo, tem uma dúvida que me incomoda muito, que é a seguinte: para que serve o processo terapêutico? Qual é o nosso objetivo? Seja você uma pessoa que procura terapia, né, que faz terapia, ou seja você alguém que oferece esse serviço, que é psicólogo, que é psiquiatra, psicanalista, enfim. Qual que é o objetivo do que a gente está fazendo? Porque eu vejo infinitas respostas para essa pergunta. Então, se você for no Instagram agora e digitar qualquer profissão que seja relacionada a isso, psicólogo, psicoterapeuta, coach, psiquiatra, cada um vai ter uma resposta diferente. Alguns vão dizer que te ajudam a ter uma vida plena, uma vida realizada, outros que te ajudam a se conhecer melhor, a saber quem você é, a desenvolver sua personalidade, ou sentido para sua vida. Outros vão ser especialistas em doenças específicas, né? Então você vai ter aquele profissional que ajuda pessoas com TDAH, que ajuda pessoas com borderline, que ajuda pessoas com autismo. Enfim, você vai ter infinitas respostas, mas todas elas me parecem, de certa forma, um pouco fracas, um pouco subjetivas demais. E é claro que eu entendo, né, que a gente está falando sobre a mente das pessoas. A gente está tentando achar uma resposta para uma pergunta muito complexa, porque ela envolve uma dimensão muito grande, né, um leque muito grande de possibilidades. Então, quando você pega, por exemplo, as terapias mais baseadas em ciência, mais comportamentais, elas acabam tendo um foco muito grande em lidar diretamente com as doenças mentais. Então, elas vão focar em desenvolver tratamentos para as doenças diagnosticadas que estão lá no DSM. Elas vão ensinar ferramentas e métodos para lidar com TDAH, para lidar com o autismo, para lidar com a bipolaridade e por aí vai. Só que qual que é o problema dessas correntes comportamentais? Elas se focam muito em resolver os sintomas. Então existe mais ou menos um paradigma ali na psicologia de que não é possível curar a maioria das doenças psicológicas. De alguma forma, elas sempre vão permanecer ali. Existe uma espécie de paradigma na psicologia de que não é possível curar as doenças psicológicas, de que o máximo que dá para fazer é tratar os sintomas para que eles diminuam ou para que eles desapareçam, mas não se fala muito em cura, né? Tem muito essa coisa que vem da medicina tradicional, física, de não prometer para o paciente que ele vai conseguir se curar daquilo para não gerar uma expectativa falsa, né? Para não fazer com que a pessoa acabe acreditando em uma cura que talvez nunca venha. Então tem muito essa ideia de que a pessoa vai ter que conviver com a doença pro resto da vida, mas que de alguma forma ela pode ser controlada e que a pessoa vai conseguir ter uma vida ok, uma vida tranquila, sem grandes problemas derivados da doença. Beleza, essa é uma forma de enxergar. Mas isso para mim é muito insatisfatório. Porque se esse for o objetivo da terapia, né, do processo terapêutico, for simplesmente tratar, eventualmente curar ou mitigar os sintomas dos transtornos e das doenças psicológicas para que a vida da pessoa fique ok, aí vai ser difícil mesmo falar em cura. Justamente porque a gente vive em uma sociedade muito adoecedora. Uma sociedade onde a gente vive vidas extremamente fora do que seria o normal, biologicamente falando. Então a gente força o nosso corpo ao extremo, a gente trabalha muito mais do que o nosso corpo aguenta, a gente força a nossa mente, a gente tem muito pouco descanso, poucas horas de lazer, a gente vive em ambientes totalmente artificiais, onde você às vezes tem cidades, você entra na cidade, você anda quilômetros sem ver uma única árvore, sabe, sem ver uma única área verde. Então a gente vive em um mundo extremamente adoecedor. As pessoas, via de regra, né, no geral, eu estou generalizando, as pessoas abdicaram da ideia de ter uma religião, de praticar uma religião de forma sistemática. As nossas relações sociais erodiram completamente. A gente não tem mais vida comunitária. Todo mundo vive enclausurado na sua casinha ou no seu apartamentozinho de 40 metros quadrados, sem saber quem é o vizinho,
vem dos parentes malemar ali 2, 3 vezes por ano, quando vem. Então, é uma vida caótica que induz ao estresse, que faz com que esses problemas mais comuns, né, essas doenças mais comuns, ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico, tudo isso acontece não porque de repente as pessoas resolveram enlouquecer, ou porque de repente a gente começou a nascer com parafuso a menos. Não, é porque a gente vive em um ambiente muito propício, que torna a ocorrência dessas coisas quase que uma regra. Então a gente está chegando em um momento da história em que vai ser uma exceção você encontrar alguém que nunca tenha passado por algum problema psicológico ou psiquiátrico. Vai ser ter uma depressão, ter uma ansiedade, vai se tornar tão normal quanto ter uma gripe, quanto ter uma infecção, vai chegar nesse nível, se é que já não chegou. Me parece que olhar a psicologia e o processo terapêutico, mais especificamente, tendo como única função curar os sintomas ou mitigar os sintomas daquelas doenças específicas, é muito insuficiente, porque eles vão voltar. Eles vão voltar. Não tem jeito. Enquanto a gente viver nesse ritmo, nesse estilo de vida, não cuidando do corpo, não tomando sol direito, não dormindo direito, não tendo lazer, não tendo boas relações pessoais, principalmente, a gente vai adoecer. A gente vai fazer terapia aqui por alguns meses, ou mesmo por alguns anos, vai curar, entre aspas, mais ou menos aqueles sintomas ali, e na próxima crise financeira, no próximo problema familiar grave, no próximo emprego que a gente for demitido, a gente vai voltar a ter aquilo ali. Então, se a terapia for baseada só nisso, só nessa ideia de mitigar os sintomas para que a pessoa consiga viver bem com o problema que ela teve o diagnóstico, realmente não vai ter cura. Vai ser impossível ter cura, porque a doença sempre vai voltar. Esse até agora foi, assim, a grosso modo, o paradigma das abordagens comportamentais, da TCC, ou mesmo da psiquiatria, que foca mais na cura e no manejo de doenças. Beleza. Por outro lado, a gente tem linhas terapêuticas que focam mais na realização. Então, em ajudar a pessoa a conquistar os projetos dela, a conseguir um emprego melhor, a ganhar mais dinheiro, aquela coisa, aquela pegada mais coach, né, de ajudar a pessoa, de dar o passo a passo ali para que ela consiga conquistar os objetivos de vida que ela tem no geral, tanto financeiros e de carreira, quanto de relacionamento, principalmente, né, que eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo que é solteiro hoje em dia, é encontrar alguém que vale a pena se relacionar, que queira fazer dar certo e tudo mais. Então, se alguns anos atrás teve o boom dos coaches de carreira, de empreendedorismo, agora a gente está tendo os coaches de relacionamento. Mas beleza, isso é assunto para outro vídeo. Foca aqui na questão. Existem essas linhas terapêuticas que vão focar em fornecer para a pessoa as soft skills necessárias, fornecer para a pessoa essas habilidades sociais, né, esses pequenos ajustes de comportamento, de rotina, de organização, que as pessoas precisam ter para conquistar esses objetivos maiores. E elas têm um pressuposto ali embaixo que às vezes é verbalizado pelo terapeuta, às vezes não, mas ele parte do princípio de que a felicidade vai ser alcançada quando essas conquistas forem feitas. Então, que a felicidade está em você conseguir uma boa carreira, em você conseguir realizar esses planos mais materiais, né, mais palpáveis. Mas essa é uma abordagem que também me parece um pouco insuficiente. Quando a gente fala em um processo terapêutico mais profundo, me parece que esse ainda não pode ser o grande objetivo da terapia, sabe? Fazer com que as pessoas conquistem as habilidades suficientes ou que elas consigam modular o comportamento delas o suficiente para conquistar coisas externas com esse objetivo. Justamente porque essas questões são externas, elas estão fora de nós. E qualquer um que já tenha passado por alguns meses de terapia, que já tenha lido um pouquinho sobre o assunto, sabe que conquistas externas não preenchem ninguém 100%. Nenhuma delas. Você pode ter a melhor casa, a maior conta no banco,
Você pode ser milionário, você pode ter chegado no topo da carreira, ter conquistado tudo que você sempre desejou, até mesmo do âmbito familiar. Você pode ter uma família maravilhosa, com marido, com esposa, com filhos assim assado, e ainda assim isso não vai ser o suficiente para que você conquiste uma vida verdadeiramente realizada e com sentido, onde você se sinta preenchido, sabe? Se você se basear só nessas coisas, só nessas conquistas externas, ainda que elas não sejam só de ordem financeira, né, ainda que elas envolvam também a família, os filhos e tal, ainda assim vai chegar um momento em que isso não vai ser mais suficiente e você vai se sentir vazio. Você vai se confrontar, você vai olhar para aquilo ali que você construiu durante, às vezes, muitos anos da sua vida, né, 20, 30 anos, e vai sentir que falta algo. Então, isso me leva novamente à pergunta do início do vídeo. O que é esse algo? Como que o processo terapêutico pode ajudar as pessoas a fecharem esse finalzinho, sabe? Essa parte que falta. Para responder essa pergunta, eu vou recorrer a 3 autores que talvez eu, pelo menos, não me lembro de ter visto alguém abordando esses 3 autores juntos, mas vai fazer sentido. Segura aí e vem comigo. O primeiro deles é o Olavo de Carvalho. E eu sei que esse é um nome polêmico, eu sei que esse é um nome que divide opiniões, ou você ama ou você odeia. Talvez, se você odeia, você já esteja ali com o dedinho pronto para fechar o vídeo. E tudo bem, paciência. Eu não vou deixar de falar de uma pessoa que foi tão importante na minha jornada e na minha carreira, na minha vida pessoal como um todo, porque eventualmente você não gosta dele, então se isso te faz não se interessar pelo resto do vídeo, beleza. Agora, se você permaneceu, vamos lá entender o que o Olavo tem a ver com o processo terapêutico. Uma das principais contribuições da filosofia do Olavo é a abordagem que ele fez sobre a formação da personalidade. Então, ele sempre bateu muito nessa tecla, ele sempre falou muito desse assunto, inclusive citando Goethe. Então, não foi uma coisa que ele tirou simplesmente da cabeça, mas ele trouxe com a abordagem dele. Ele pegou, ele se baseou em outros autores, como Goethe, naquela frase famosa, né? A maior força que existe é a personalidade humana. Uma das principais contribuições que ele fez para esse tema foi a construção das 12 camadas da personalidade, a apostila que ele publicou sobre isso, ele deu algumas aulas no COF também. E apesar dessa teoria ter algumas falhas, dela ter alguns pontos que precisam de ajustes, que precisam ser aprimorados, ela é uma base muito boa para a gente começar a desenvolver o assunto da personalidade. Pegando como base a teoria das 12 camadas, eu acredito que o principal objetivo de um processo terapêutico é, ou deveria ser, desenvolver no paciente, no cliente, como você queira chamar, uma personalidade forte, uma personalidade autêntica, própria daquela pessoa, que não seja baseada em imitações de terceiros que ela viu na internet ou de familiares, que não seja ela simplesmente suprindo expectativas que o pai, a mãe, o tio, o amigo, o vizinho colocou em cima dela. E sim a pessoa desenvolvendo o potencial pessoal dela, aqueles talentos, aquelas aptidões, as qualidades que ela recebeu de Deus, que nasceram com ela. O processo terapêutico deveria ajudar a pessoa a encontrar, em primeiro lugar, esses dons, esses talentos, essas qualidades, e ajudar ela a usar isso como ferramentas para desenvolver uma personalidade autêntica, para que ela possa ser verdadeiramente ela mesma, para que ela tenha domínio sobre a própria vida, no sentido de ela escolher qual caminho ela vai tomar. Ela ter capacidade de escolher as próprias decisões de forma madura, sem precisar ficar pedindo opinião, pedindo ajuda, pedindo apoio para os amigos ou para a família o tempo inteiro. E também, e principalmente, sem passar a vida inteira dependendo do terapeuta. Porque é isso que algumas terapias fazem, principalmente as de viés mais psicanalítico. Elas tornam a pessoa dependente do terapeuta. Então, é muito comum você encontrar pessoas que estão na terapia há 15, 20 anos.
Isso é algo absurdo, porque você está vendo ali uma pessoa que não consegue tomar as rédeas da própria vida, decidir o próprio caminho, sem ter o suporte de alguém. Uma pessoa adulta, madura, deveria ser autossuficiente bastante para poder tomar essas decisões sem precisar se consultar com alguém toda semana. A partir do momento em que o terapeuta se torna uma muleta que precisa estar ali do lado da pessoa durante décadas da vida dela para que ela consiga avançar, alguma coisa está errada. E a única forma de libertar a pessoa dessa necessidade é se ela for capaz de fazer isso por si mesma, dela mesma ser o seu próprio apoio, dela ter dentro dela esse pilar central, essa força, sabe, essa determinação que parte de dentro, que ela não precisa pegar isso de fora, de uma pessoa externa. E a única forma de fazer isso é através da construção de uma personalidade forte, autêntica, forte no sentido de sólida, no sentido de que consegue se apoiar sozinha, que não precisa estar sendo suportado por outros. E no fim das contas, era esse o objetivo do Olavo sempre que ele batia nessa tecla da personalidade, de que as pessoas precisam ser capazes de desenvolver esse lugar interno onde elas se apoiam, para que elas possam mover as pessoas ao redor delas, para que elas sejam capazes de liderar, de influenciar, seja ali o núcleo familiar, né, a esposa, o marido, os filhos, seja uma comunidade, seja no trabalho, seja na política, enfim, uma pessoa que tem essa personalidade forte, definida, autêntica, ela naturalmente vai atrair outras pessoas para ficarem ali meio que orbitando ao redor dela, justamente porque ela possui essa força magnética. Magnética é uma palavra meio complicada, né? Porque os coaches destruíram ela e fica parecendo um negócio meio quântico, assim, meio metafísico. Mas quando eu digo magnético, é no sentido de alguém que naturalmente atrai quem está ao redor, que naturalmente se torna uma figura de liderança, uma figura de referência, para quem as outras pessoas vão pedir conselho, vão pedir suporte, e não que fica demandando suporte de outras pessoas para o resto da vida. Então, eu não acredito em um processo terapêutico que dure décadas. Então, beleza, esse é o primeiro ponto. Até então eu só falei do Olavo. Mas o segundo autor, que eu quero trazer para corroborar minha tese, é o Jung. O Jung, que é conhecido por ter sido discípulo do Freud, que tem uma base muito forte na psicanálise, mas que criou a própria abordagem dele, né, que é a psicanalítica. E, a princípio, quem conhece os dois poderia achar que a obra deles não tem nada a ver, né, o Olavo e o Jung. Mas, para minha surpresa, eu comecei a reler Jung esses tempos, porque fazia muito tempo que eu não lia nada dele. E aí eu comecei a ler de novo. E eu percebi como toda a descrição que ele faz do processo de individuação nada mais é do que um processo de construção da personalidade. É a mesma coisa. Claro que ele e o Olavo têm bases filosóficas muito diferentes. Um era católico, o outro não professava nenhuma religião, se eu não me engano. Eu acho que o Jung não tinha uma religião específica dele, né? Ele tinha um pai que foi protestante, então ele trazia uma base forte do cristianismo, mas ele mesmo não era. Então, são duas pessoas completamente opostas, que tinham uma base ali muito diferente, e, portanto, elas falavam sobre esse tema de formas diferentes, com vocabulário diferente, justamente por causa dessa base. Mas o princípio, o cerne da coisa ali é o mesmo. Sempre que o Jung fala sobre a importância de você ter esse processo de individuação, do indivíduo se tornar ele mesmo, dele se desprender dessas amarras, dessas identidades falsas que são impostas pelo meio em que ele vive, pela profissão que ele exerce, pela família, pela cultura, para que ele possa realmente descobrir quem ele é na natureza, não na natureza, né? Natureza é uma palavra ruim. Para que ele possa descobrir quem ele é em essência, em profundidade, e fazer daquilo a identidade dele. Para que ele pare de se apoiar nessas identidades externas, nesses arquétipos que estão por aí no inconsciente coletivo, e passe a ser uma pessoa individual, uma pessoa no sentido pleno. É muito parecido com o que o Olavo fala. Então foi muito engraçado eu começar a ler o Jung agora, e eu não sei como que ninguém. Deve ter tido alguém que percebeu isso também, não é possível, né? Eu não sou tão esperta assim.
Mais gente deve ter falado sobre isso. Inclusive, se você souber alguém, me recomenda. Me manda aqui nos comentários que eu quero ler, eu quero assistir o vídeo, enfim. Porque para mim é uma correspondência muito clara. Eles estão falando da mesma coisa de formas diferentes, porque a base filosófica é outra, mas é no mesmo sentido. Para finalizar, a terceira pessoa que eu quero trazer para esse vídeo, Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psicólogo, psicanalista judeu que passou alguns, não lembro se foram meses ou anos, ele passou um tempo, um período num campo de concentração, e quando ele saiu de lá, ele desenvolveu a abordagem dele, que é a logoterapia, que é uma abordagem terapêutica baseada na busca pelo sentido da vida. Então, ela é uma abordagem, digamos assim, relativamente nova, porque o Frankl morreu esses dias, né? Ele sobreviveu ao campo de concentração e ele continuou publicando e atendendo por vários anos. Então, é uma abordagem que ainda é pouco conhecida no Brasil, que tá ganhando adeptos ali, principalmente nesse meio católico. E assim, o Frankl não fala de personalidade em si. Se eu não me engano, pelo menos do que eu li dele até hoje, ele não usa esse termo, mas ele fala muito sobre o sentido da vida. E ele sempre também dá ênfase no fato de que o sentido da vida é único, é individual para cada pessoa. Cada pessoa vai descobrir o seu sentido, vai descobrir o que motiva ela a fazer as coisas, o que ela quer realizar. Então não dá para ter, não existe uma fórmula mágica, não existe um passo a passo que possa ser aplicado em todo mundo, né? A vida pede para que a pessoa perceba ali com base na realidade dela, com base na circunstância, nos sofrimentos que ela teve, nas felicidades também, nas coisas que ela conquistou até agora. Todo esse contexto é o que vai dar a base para que cada um descubra o seu sentido. O que é muito interessante dessa abordagem dele, que faz eu traçar esse paralelo entre o Olavo e o Jung também, é justamente o fato de que o sentido é pessoal. Ele é único. É um só para cada pessoa. E a forma que você vai descobrir esse sentido é justamente fazendo essas coisas que só você pode fazer. Então, quando a gente pensa na construção da personalidade, a gente está falando em você se conhecer para descobrir no que você é bom, descobrir no que você é ruim, saber como usar esse conhecimento que você tem, esses talentos, de forma prática no mundo para construir coisas que só você poderia fazer. Então, eu acho que uma das grandes questões da personalidade é justamente você perceber o que em você é único, o que em você nenhuma outra pessoa poderia copiar. É aquele ponto de vista que só você tem, aquela visão que é única, né, que é particular sua. E isso tem tudo a ver com sentido. O próprio Jung, eu estava assistindo uma aula esses dias da Tatiana Paranaguá, que ela fala que para o Jung, o sentido da vida é realizar o processo de individuação. É justamente você fazer esse processo de se conhecer em profundidade, de abrir mão das identidades impostas sobre você, para que você descubra a sua própria identidade, que é sua, que é particular, que não é de mais ninguém. E para amarrar essa questão da personalidade com o que eu falei no começo do vídeo sobre as doenças mentais, e como eu vejo que é problemático essa ideia de que a terapia tem que servir só para mitigar esses sintomas, para que a pessoa tenha uma vida ok e não seja afetado por elas. Se você não for capaz de desenvolver uma personalidade forte, centrada, com esse eixo de controle interno muito sólido, o que vai acontecer é que cada problema que você tiver, cada frustração, cada crise financeira, no relacionamento, no trabalho, vai fazer com que você adoeça de novo. Como eu falei no começo, a gente vive em uma sociedade muito louca, em uma sociedade onde a gente vive um estilo de vida completamente oposto ao que o nosso corpo foi programado para viver, ao que nosso cérebro é capaz de aguentar. Então, o único modo da gente conseguir viver nesse mundo do jeito que ele é hoje, sem ter uma crise de ansiedade a cada 15 dias, sem ter um burnout por ano, uma crise depressiva a cada semestre, é se a gente tiver uma personalidade centrada, onde a gente não seja tão afetado, tão suscetível a se desestabilizar
psicologicamente, emocionalmente, por cada problema que acontecer. Porque os problemas vão continuar vindo. Eles vão continuar. E na verdade eles tendem a aumentar. Quanto mais responsabilidade a gente coloca sobre nós mesmos ou a gente assume, mais problemas a gente vai ter, mais questões para lidar, mais sobrecarga, e não tem jeito. É o mundo em que a gente vive, é a sociedade capitalista, enfim, todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa cuidar de relacionamento, de família, de casa, de conta, de boleto, tudo ao mesmo tempo, nada espera. Então, a única forma da gente conseguir dar conta de tudo isso, sem adoecer a cada 6 meses, é se a gente conseguir construir esse lugar dentro de nós mesmos, onde a gente não se abale por cada coisinha, onde a gente não se afete e perca totalmente a estabilidade em cada problema que aparecer. E com isso eu não estou dizendo que ter uma personalidade forte é uma espécie de milagre, que é algo que vai te tornar imune a qualquer problema ou a qualquer doença, mas é uma forma de mitigar esses problemas para que eles nos atinjam cada vez menos, para que a gente possa se manter estável, progredindo, crescendo, sem precisar desse suporte constante, né, dessa muleta que porventura às vezes a terapia se torna, que a gente possa realmente assumir o controle da nossa vida e conquistar nossos objetivos, seja eles qual forem, ter uma vida plena, feliz, realizada, tudo isso que os psicólogos prometem na bio do Instagram deles. Essa foi a reflexão de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos, ajude o Fio de Ariadne a crescer e até a próxima.